Eu intitulei nosso tema de hoje O Poder da Palavra e a Arte da Conversação Espiritual. Trata-se hoje de um tema introdutório. E eu quisera partir exatamente do relato da criação para poder afirmar a palavra como dom originário da criação de Deus, dado ao ser humano. O primeiro relato da criação, isto é, dos primeiros 7 dias do mundo, é enquadrado por uma introdução e por uma conclusão que se remetem. Neste primeiro relato, aparece uma fórmula repetida como um refrão por 10 vezes, que chama a atenção. E a fórmula é Deus disse. Esta fórmula introduz 10 palavras que o Senhor pronuncia para chamar de modo progressivo à existência o que constitui o mundo. Uma vez que tudo é introduzido por esta fórmula, nós podemos atribuir à palavra uma função ordenadora no processo da criação. Ao contrário do primeiro versículo do livro do Gênesis, capítulo 1, que dizia que o mundo estava informe e vazio. O que dá ordem ao mundo é a palavra de Deus. Tal função ordenadora da palavra pode ser assim interpretada, a meu ver. A palavra é anterior a todas as coisas. A palavra é não só anterior às coisas, mas também ela é anterior ao ser humano, pois a palavra façamos o homem, do versículo 26 do capítulo 1 do livro do Gênesis, ela o precede. Na verdade, tudo é anterior ao ser humano, pois ele vem à existência somente no 6º dia, último dia da criação. Esta superioridade da palavra no relato da criação era indispensável para compreender quem é o ser humano. O ser humano é imagem de Deus. Ora, Deus ordena tudo pela palavra. Nós sabemos que a mesma coisa será para o ser humano. Dito de outra maneira, o que constitui o ser humano como tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus é o poder da palavra, que ordena tudo. Esta palavra é anterior ao ser humano enquanto palavra divina. Mas a palavra divina foi posta, ou se quiserem, foi dada ao ser humano. Na criação do ser humano, pela primeira vez, Deus fala a um ser. E não se diz, Deus disse, mas na criação do ser humano se diz, Deus disse a eles. Deus disse a eles de dominarem, portanto, de falar. Fala-se de 10 palavras criadoras e que são volitivas. Isto é, Deus quer que os seres existam. Por esta razão, estas palavras da criação devem ser confrontadas com as 10 palavras do Decálogo,
que nós chamamos os 10 mandamentos. Mas entre as 10 palavras da criação, há 2 que fogem da habitual representação da criação e são muito vizinhas da lei. A 9ª palavra, que coloca o ser humano acima dos animais, e ainda mais claramente, a 10ª palavra, que regula o regime alimentar do ser humano e dos animais. Para o nosso texto, dizer ao ser humano o que ele deve fazer é certamente ainda criar. A criação se mantém no curso do tempo na medida em que o ser humano escuta o convite divino e lhe responde. Desde este ponto de vista, a criação subsiste de forma incompleta. A palavra é um dom inerente à criação do homem e da mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não temos como interlocutores somente Deus e os nossos semelhantes. Nós falamos e conversamos também com os nossos pensamentos, que são palavras. Nós conversamos também com nossas fantasias e imagens, com recordações, com desejos e sentimentos. Tudo isso, esse conjunto de coisas, é suscitado em nosso interior e nos advém como causa de muitos e variados fatores. Não raras vezes, esses interlocutores internos falam todos ao mesmo tempo. Todos nós fazemos essa experiência. E às vezes, vermos embolados em nosso interior palavras, imagens, recordações, sentimentos, desejos. E como eu acabo de dizer, às vezes tudo isso fala ao mesmo tempo, intervém em nós ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o barulho interno é forte. E para que essa polifonia interna se aquiete, é necessário um tempo de interpretação daquilo que acontece em nosso interior. A conversão de Inácio de Loyola foi acontecendo na medida em que ele foi se dando conta das diferentes vozes que falavam dentro dele. A primeira atitude é dar-se conta de que há diferentes vozes que falam no nosso interior. Não há uma única, mas há diferentes vozes. Em seguida, disse que Santo Inácio, é o que afirma a autobiografia, caiu na conta de que, dentre essas muitas vozes que falavam no seu interior, havia uma que ele passou a identificar como sendo de Deus. O importante, nessa primeira etapa de Inácio, foi a consciência de que uma voz produzia nele efeitos afetivos. Quando essa voz, que ele passou a reconhecer como sendo de Deus, ressoava em seu interior, quando ele dava atenção a ela, ele experimentava ânimo, alegria, reconciliação, paz, serenidade, amor, bons desejos, etc. Deste modo,
Deus e Inácio começaram suas silenciosas conversações, fazendo sinais um ao outro. Nós continuaremos esse tema no nosso próximo vídeo. Desejo a todos muita alegria, muita paz, muita serenidade.